Prepare-se para crescer estilo Elon Musk. Elon Musk é considerado Thomas Alva Edison do século XXI. Sua dinâmica de trabalho, sua eficiência na concepção, sua extraordinária criatividade para inventar novos e ousados projetos e sua incansável capacidade de trabalho árduo inspirou milhões de pessoas que querem e aspiram a alcançar seu nível de grandeza, sucesso e autoaperfeiçoamento. Mas o que ele recomenda exatamente para alcançar o sucesso e o crescimento pessoal? Existe uma fórmula secreta? Junte-se a nós para descobrir o crescimento pessoal de acordo com Elon Musk. Atravessar o campo minado da crítica com os ouvidos abertos. Um de seus grandes segredos é enfrentar as críticas para aprender com elas e melhorar o que está sendo feito. Segundo ele, é muito importante buscar ativamente e ouvir atentamente o feedback negativo, algo que as pessoas tendem a evitar porque é doloroso. Sua posição sobre essa questão é que é um erro muito comum não ouvir um feedback negativo, pois é algo que nos impede de nos autocriticar e melhorar. Até mesmo Elon Musk reconhece que não é perfeito, conhece suas próprias limitações e entende que sempre deve haver espaço para aprender mais e melhorar. Pois a chave do sucesso não é apenas impor ideias, mas também ouvir as opiniões, comentários e críticas a essa ideia a fim de melhorá-la. De fato, quando seus amigos compram algo, ele sempre diz que não quer saber o que eles gostam no produto em si, mas que prefere saber o que eles não gostam, porque sendo amigos, eles vão deixar de lado as coisas que não gostam para não ofendê-lo. Então, de acordo com o Magnata, o que você realmente precisa é de algum feedback negativo, pois é o feedback que pode ajudá-lo. Atingir a glória e o sucesso requer coragem e persistência. Como qualquer outro visionário e empreendedor, Elon Musk teve que enfrentar grandes riscos, especialmente durante uma época em que a revolução digital estava apenas começando e os contratempos e adversidades em meio ao grande crash financeiro de 2008, que quase levaram à falência de seus grandes projetos inexperientes. Tanto que o lançamento do Falcon 1 do SpaceX e a rodada de financiamento proposta pela Tesla caiu, dada a economia em queda e o fato de que, na época, disse ele, era muito difícil levantar dinheiro para uma empresa de automóveis, especialmente quando os gigantes da indústria, General Motors e Chrysler, estavam à beira da falência. Isso foi agravado por problemas com SolarCity, que teve que lidar com a Morgan Stanley, que renegou o acordo que havia acordado porque estava ficando sem dinheiro. Então, foi uma época em que Elon pensou que as três empresas iriam morrer, assim como passar por um divórcio. Então, definitivamente, não foi um bom momento para ele. Mas é aqui que a capacidade de superar vai de mãos dadas com a coragem e audácia, pois sem risco, nenhum projeto ambicioso se realizaria. E Elon Musk correu o risco de prosseguir com todos os seus projetos sem sacrificar nenhum deles. Na verdade, ele teve que tomar uma das decisões mais difíceis da sua carreira, porque poderia reservar capital para uma empresa ou outra. De acordo com Musk, SolarCity não precisava de muito capital, estava tudo bem, mas ele viu Tesla e SpaceX como dois filhos. Então, o que você faz? Você coloca todo o dinheiro para maximizar o sucesso provável de um ou tenta manter ambos vivos? Essa foi a decisão que ele tomou, e felizmente parece ter dado certo para ele. Isto fala de sua tenacidade e persistência, ingredientes chaves para qualquer grande empreendedor. Elon Musk não veio do nada. Ele também teve um começo humilde e simples. Quando ele iniciou a primeira empresa de internet com seu irmão e uma outra pessoa, Greg Corey, ele não tinha a ideia de ficar rico em mente. Realmente foi porque ele queria fazer parte da internet e pensava que se eles pudessem ganhar dinheiro suficiente para sobreviver, ele iria ficar bem. Quando começaram, eles tinham apenas um computador. Isso funcionava como um servidor web durante o dia, no qual Musk escrevia o código à noite. Eles conseguiram um pequeno escritório em Palo Alto, onde o aluguel não era nada absurdo, cerca de $450 por mês, mais barato que um apartamento. Então, eles literalmente dormiam no escritório. É preciso coragem para perseguir seus sonhos. Todos nós tivemos em algum momento uma visão, um ideal, um objetivo ou uma meta específica que nos define e nos motiva. Geralmente o chamamos de sonho, e muito poucos conseguiram realizar seus sonhos, porque não basta desejá-los, é necessário construí-los. E para isso, é essencial dedicar toda a energia e trabalho duro para torná-los realidade.
De acordo com Elon, ele não tinha grandes sonhos quando era criança. Na verdade, a razão pela qual ele começou a programar é porque adora videogames. Então, ele aprendeu que se ele escrevesse software e o vendesse, teria mais dinheiro para comprar mais jogos. Portanto, ele não começou realmente com uma grande visão de construir o império empresarial que tem hoje. Como a grande maioria dos grandes criadores, os sonhos muitas vezes nascem de hobbies e atividades que nos fazem felizes. E foi então esse padrão que se tornou o sonho que moldaria a vida adulta desse talentoso empreendedor. Elon lia muito, e em geral ele costumava olhar para o Vale do Silício, onde muitas novas tecnologias estavam sendo desenvolvidas. Então, ele pensava que se ele realmente quisesse trabalhar com novas tecnologias, ele tinha que chegar ao Vale do Silício. E na época, o Vale do Silício parecia uma espécie de lugar mítico para ele, uma espécie de Monte Olimpo. Mas não se trata apenas de aspiração e idealização, trata-se também de objetividade, pois para ser um empreendedor de sucesso, você precisa se rodear de pessoas talentosas e parceiros igualmente talentosos que estejam no mesmo comprometimento de onda de seus esforços. Ninguém, nem mesmo Edison, fez tudo sozinho. Ele precisava estar cercado, literalmente, por um exército de trabalhadores competentes e parceiros qualificados. Uma das coisas que você mais valoriza é a afinidade com seus funcionários. Se você tiver que escolher entre um perfil inferior de uma pessoa que gera afinidade ou um perfil superior que gera dúvidas, escolha sempre o perfil inferior. É melhor ter alguém com quem você acha que seria ótimo trabalhar do que ter alguém com uma classificação mais alta, mas que levante questões. Nesse aspecto, Elon o compara ao casamento. Quando as coisas estão realmente difíceis, é quando você tem que se testar. O talento e a vocação de Elon Musk são evidentes quando as situações são empurradas ao limite. Para ele, os tempos mais difíceis e complicados foi quando o mercado estava relutante em ver o surgimento de um meio de transporte verdadeiramente revolucionário. Eram precisamente o momento ideal para assumir riscos e dar aquele pouco mais necessário para alcançar o sucesso. Elon Musk não pretendia ser o CEO de duas empresas. O que ele queria era que acontecessem coisas que ele achava que eram importantes, como um veículo elétrico que seria um sucesso neste mundo. Apesar do fato de que as empresas estabelecidas estavam convencidas de que não era possível criar um que parecesse bom e funcionasse bem. Portanto, eles tinham que provar que era possível. Foi assim que surgiu o Tesla Roadster. Entre as muitas qualidades e virtudes que Elon Musk possui, está de ter uma sede insaciável de conhecimento. Como todos que chegaram ao topo sabem, há sempre novos desafios e novas provas em áreas e especialidades que nos são totalmente desconhecidas. Sempre há algo novo para aprender e descobrir. E enquanto essa chama da curiosidade pelo conhecimento permanecer acesa, maior será o aprendizado e a gratificação. Elon esteve sempre lendo. Foi esse fascínio pelos livros que o inspirou e o guiou posteriormente em seus grandes projetos. De fato, quando ele tinha cerca de 12 ou 13 anos de idade, teve uma crise existencial. Ele procurou consolo e respostas para suas perguntas sobre a vida em livros que não são para aquela idade, com autores como Nietzsche e Schopenhauer, livros que não ajudaram. Mais tarde, com o Guia do Mochileiro das Galáxias, é onde ele percebe que muitas vezes a pergunta é mais difícil do que a resposta. E se você pode formular a pergunta corretamente, então a resposta é a parte mais fácil. Entretanto, para este empreendedor visionário, o conhecimento e o aprendizado não deve se tornar um jugo estático do qual é impossível escapar. O raciocínio deve ir de mãos dadas com a praticidade e os projetos devem ser realizados com base em princípios básicos e não simplesmente por analogia. Segundo ele, é importante raciocinar a partir dos princípios básicos e não por analogia. A maneira normal pela qual conduzimos nossas vidas é pelo raciocínio analógico, e o fazemos porque é o que outras pessoas fazem. O raciocínio por analogia, segundo Musk, impediria a evolução do conhecimento e, portanto, impediria o progresso, algo que ele se impõe totalmente porque o verdadeiro segredo é pensar out of the box, ou seja, fora da caixa, e assim criar uma verdadeira revolução do conhecimento. É mentalmente mais fácil para ele raciocinar por analogia do que por primeiros princípios. Mas os primeiros princípios são uma espécie de maneira física de ver o mundo, e o que isso significa é reduzir as coisas às verdades mais fundamentais e perguntar o que temos certeza, o que é verdadeiro ou tão certo quanto possível de ser verdade. Então raciocinamos a partir daí. Isso requer muito mais energia mental.
A vida é um jogo, você tem que jogar e se divertir. Embora os projetos de Elon Musk envolvam dezenas de bilhões de dólares e exijam uma jornada de trabalho escravizante de até 16 ou mais horas por dia, às vezes até 7 dias por semana, esse nativo da África do Sul mantém uma máxima: sempre se divirta e tenha um senso de humor para aliviar a tensão, pressão e estresse. Sobre por que ele batiza algum de seus modelos de veículos com termos ou letras muito pouco convencionais, ele ofereceu certas características que exemplificam seu senso de humor. Por exemplo, quando registraram o sexy no direito de marca registrada, primeiro eles registraram o modelo S, depois o modelo X, depois o modelo E. Isso deixou a Ford irritada, pois não entendiam por que queriam registrar o modelo E. Mas depois que registraram o modelo Y, tudo isso levou os executivos da Ford a se perguntarem se Elon estava planejando usar o modelo Y em vez do E, ao qual Musk respondeu que era apenas uma brincadeira. Destemido, sonhador, carismático, audacioso, entusiasmado com o trabalho árduo e com uma enorme humildade e vontade de aprender sem limites, Elon Musk encarna tudo o que é necessário para alcançar o sucesso. Mas no fundo, o futuro é um caminho largo e desconhecido que todos nós devemos passar. Só precisamos de um pouco dessa força, e a recompensa está além das estrelas.